Dia, irmãos e irmãs, na eterna paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, para a glória de Deus, com a misericórdia do Senhor, mais um dia, mais um sábado, neste dia de hoje. Amém, irmãos? Irmãos, quero deixar umas passagens aqui rapidamente, porque mediante aos acontecimentos recentes, né? Muito se fala e muito se diz sobre os sinais, né, a respeito do anticristo, né? De uns anos para cá isso tem se alimentado muito, isso tem sido colocado muito em pauta em nosso meio e no meio cristão, né? De modo que até mesmo os ímpios param para prestar atenção no que os crentes estão falando a esse respeito. E nós sabemos, né, irmãos, que a mídia, em geral, não significa que todos os trabalhadores que trabalham na mídia, todos os funcionários da televisão, da rádio, da internet, são desse complô, né? Mas a mídia em si, ela tem um dono, e esse dono ele é oculto, e ela transmite o que ela quer que a maioria das pessoas acreditem. Eles jogam mensagens subliminares. Hoje em dia não está mais subliminar, tá, irmão? Há uns 10 anos atrás era subliminar. E hoje em dia já não é mais subliminar, é sobreliminar, se podemos assim dizer, porque agora está explícito, né? Mas há uns tempos atrás era subliminar e nós que falávamos disso éramos taxados de teoria da conspiração. E hoje nós vemos, né? Eles veem, nós sempre sabemos, os que estudaram essas coisas, mas as pessoas que falavam de nós que nós éramos teóricos da conspiração, hoje vê que se trata de uma conspiração não teórica. Mas enfim, fato é, irmãos, que nos grandes eventos é o palco perfeito para que eles possam colocar suas mensagens. Recentemente a Madonna veio aqui no Brasil e fez um culto ao diabo, né? Que muitos chamaram de show. Fez um culto a Satã, né? Onde ela colocou mensagens não subliminares, mas explícitas, né? Acerca de quem eles estão esperando para dominar esse mundo, que vai trazer uma paz, uma prosperidade, uma segurança para esse mundo caído e vil, né? A mensagem deles é que virá uma nova era em que haverá paz e prosperidade e que todos poderão fazer o que quiserem, porque é tudo da lei. Isso que está num livro do Aleister Crowley e também na Bíblia de Satanás. E Raul Seixas fez uma música Viva a Sociedade Alternativa, que essa sociedade alternativa é justamente essa da nova era, uma sociedade que faz o que queres porque é tudo da lei. Ou seja, não tem nenhum tipo de limite, né? Em todos os aspectos, sexuais e tudo, né? E é o que nós estamos vendo sendo fomentado, levantado, empurrado, goela abaixo no mundo inteiro, né? Então, esse é o palco perfeito, sem falar nas guerras, nos rumores das guerras, nas epidemias e na fome, que também está no horizonte, mediante a instabilidade do sistema, tanto econômico quanto energético. Nós vimos aí recentemente um apagão cibernético, né? Que impossibilitou até mesmo voos de serem feitos, bancos pararam, né? São testes, né? Apagões elétricos também, nós vimos. As torres eólicas de energia solar sendo colocadas em grande escala. Então é um grande quebra-cabeça que cada peça faz parte desse quebra-cabeça que vai culminar no palco totalmente pronto para que o anticristo apareça, né, irmãos? E quando nós falamos de anticristo, nós precisamos entender, irmãos, que o anticristo ele é tanto o anti no sentido de ser contra Cristo e tudo que carrega o Espírito, a doutrina de Jesus Cristo, né? Quanto aquele que não considera Jesus o Salvador.
O anticristo se enquadra naquele que sabe quem é Jesus, mas milita contra frontalmente, com oposição ferrenha a ele e aos seus adeptos e tudo que cerca e carrega o que se chama Deus e se adora. Como também o anticristo é aquele também que não faz questão de saber sobre Cristo, né? Rejeita totalmente que Jesus é o Mashiach, né? É o ungido do Senhor. Então, nesses termos, essa sociedade global, porque hoje nós estamos numa sociedade global, não sei se as pessoas percebem, alguns percebem, mas tudo está interligado e tudo está ligado em tudo, né? Enfim, irmãos, o mundo está globalizado e a inteligência artificial ela está aí querendo adentrar nas casas das pessoas, que é a penúltima fronteira, antes de tentar acessar a última fronteira, que é a própria casa espiritual do ser humano, que é o corpo, né? A penúltima fronteira já está sendo invadida, né, com aparelhos com inteligência artificial, que é a internet das coisas, né? As coisas na casa todas conectadas, e depois a internet dos corpos, que vai culminar no transhumanismo, na aberração final, na promessa final de vida eterna que o anticristo vai prometer aos seus adeptos, né? Ele vai prometer uma paz, uma segurança e uma vida eterna. Por isso que Jesus Cristo, na sua palavra, sempre bateu nessa tecla: eu sou o caminho singular, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vos dou a vida eterna, né? Eu vos dou a vida eterna. Aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Eu sou a luz do mundo. Não essa falsa Lúcifer, né? Que pensa em iluminar essa humanidade. Mas, para não tomar muito tempo, irmãos, nesse vídeo de hoje, eu quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que a Bíblia não é o irmão Amorim que está dizendo, meus irmãos. A Bíblia diz que o anticristo, a vinda, o aparecimento, a manifestação do anticristo, precede a vinda de Jesus. Ué, Amorim, mas se a Bíblia fala isso, mas Jesus não disse que ele não sabe o dia nem a hora, ninguém sabe o dia nem a hora? É verdade. O dia e a hora ninguém sabe. Isso eu concordo que a Bíblia diz, né? Só que dia e hora não é período. Em relação aos tempos e às épocas, o período, Jesus deixou totalmente avisado para nós, né? E o dia e a hora dentro desse período é que nós não sabemos. Só isso, irmão. Por exemplo, se eu falo para vocês: ó, irmão, eu vou fazer uma visita para vocês. Eu fui para longe, né? Falo que vou voltar e vou fazer uma visita para vocês. Falo, irmão, eu vou fazer uma visita, eu vou voltar. Só que assim, ó, o dia e a hora eu não vou te falar. Mas eu posso te falar o período, a época. É uma época em que tá geralmente nublado, chuvoso, frio, né? Em alguns dias desse período vai fazer sol, tá? Mas a regra é que na maioria desses dias vão ser dias nublados, frio, garoa, chuva, né? Que período é esse, irmão? Esse período é primavera, verão? Ou é outono e inverno? Aí os irmãos vão falar: não, sim, você vai... Isso é outono e inverno, pelas características do período que você está descrevendo. É outono e inverno, não é primavera e verão. Pois é. Entre outono e inverno, um dia e hora que eu não vou falar, eu venho. Transporta essa alegoria para o que Jesus falou em relação aos tempos e às épocas. Vai acontecer isso, aquilo outro. Um abominável vai se levantar, como profetizou o profeta Daniel e tal. Depois disso, num dia e hora que ninguém sabe, o período está aí, mas o dia e hora eu não vou falar, eu venho. Então, quando nós entendemos isso, tudo fica mais fácil, irmão, de ser interpretado, de ser entendido, né? E
E para que é a volta de Jesus? Né? A Bíblia inteira fala que é a volta do Senhor, que o dia do Senhor, que alguns entendem como sendo não um dia específico, mas um período de tempo, né? E quando você vai lá no original, o dia, né? Tanto se adequa a um dia como a um período. Mas o que vai decidir se é dia, um dia de 24 horas ou período, já que há duas possibilidades de dia e de período, o que vai definir, como toda regra de interpretação, é o contexto. O contexto e as passagens similares. Então nós entendemos que esse dia é um dia mesmo, é o dia que o Senhor vem. E qual a finalidade dele vir? Primeira coisa que ele vai fazer é ressuscitar os que morreram nele, e os que estiver vivo ser arrebatado, ou seja, arrancado. E essa palavra arrebatado nunca está separado desse dia. É uma coisa curiosa. Que nenhum dos apóstolos, ninguém falou de arrebatamento, de sermos arrancados, a igreja de Jesus ser arrancada da terra, separado do dia em que ele vem nas nuvens. Ninguém falou isso. Ninguém, irmãos. Pelo contrário, quando nós vemos nas Escrituras, os textos que falam dele vir com as nuvens, que todo olho vai ver ele, e que as nações vão se lamentar, e vão chorar e tal. Todas as vezes que fala que ele está voltando, e desse dia, fala que ele vem com os seus anjos, e não com a igreja. Ele vem buscar ao seu corpo. Então, é muito simples de nós entendermos isso aí. Tá bom? Se alguém não concordar, pode ficar à vontade de procurar nas escrituras o que eu estou dizendo, tá bom? Mas eu gostaria de ler aqui alguns textos, irmão. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 13. Primeiro aos Tessalonicenses, do 13 ao 18. Primeiro aos Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. E segundo aos Tessalonicenses, que vai explicar o que ele falou aos primeiros Tessalonicenses, tá bom? E depois 1 de João, do 1 ao 29. Vou ser bem sucinto. Primeiro aos Tessalonicenses, irmãos, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim, irmãos. O apóstolo Paulo falando: não quero, porém, irmãos... E uma coisa, irmãos, entendam isso aqui, ó. Quando a Bíblia fala irmãos... Ele escreveu, em primeira instância, aos Tessalônicos, mas isso se desdobra para nós. Então, quando você vê nós, irmãos, vós, nós estamos enquadrados, porque nós somos um corpo só. Somos membros de um só corpo, cujo Cristo é a cabeça. Então, não é para os Tessalônicos somente que foi escrita essas cartas. Obviamente, foi escrita para nós. Assim como Jesus falava aos discípulos... Né? Não era só aos discípulos contemporâneos, isso se desdobra para nós, é um desdobramento para aqueles que discípulo nada mais é do que aquele que aprende com o mestre. Então todo aquele que aprende com o mestre faz parte da sua igreja, consequentemente é discípulo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, irmãos, nós não podemos engessar os textos para nós aplicarmos a nossa interpretação. Nós temos que deixar o texto falar e o contexto se desdobrar naturalmente, irmãos. E se nós estivermos errados, equivocado, que isso pode acontecer, cada um de nós, né? Que nós sejamos humildes para regredir e reinterpretar da maneira correta, tá bom? Então diz assim, 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, esses irmãos, tanto os tessalônicos quanto nós, tá? Que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que já morreram esperando em Cristo, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Porque a pessoa que vive sem Jesus, ela não tem esperança, irmãos. Ela não tem esperança de ressurreição. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Fora dele não há ressurreição para a vida, há ressurreição para a condenação. Louvado seja o Senhor. Verso 14. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os trará a trazer com ele, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele falou isso para Marta. Crê, Marta, que eu sou a ressurreição e a vida? Quando ele foi ressuscitar o Lázaro, né?
naquele momento, mas já falando da ressurreição futura. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. O Paulo diz, dizemos-vos. O Paulo e mais alguém está dizendo. Alguém que estava com ele, que dividia o mesmo pensamento. Ele está falando, vamos dizer isso que nós vamos falar agora para frente, pela palavra do Senhor. Quem é o Senhor? Não é o Senhor Jesus? Então Paulo e os irmãos que estavam com ele aqui estão baseados no que Jesus, o Senhor, falou. Né? E aí nós temos que fazer o quê? Pegar esse assunto que o Paulo está falando que Jesus falou, procurar onde Jesus falou e juntar e ver o que acontece. Só isso que nós devemos fazer. Simples assim, irmãos. Então Paulo está dizendo, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus. Então nós temos que procurar o que Jesus falou. Eu não vou fazer hoje, irmãos, porque não vai dar tempo. Eu já gravei um vídeo aí a respeito disso. Mas eu quero falar uma outra coisinha aqui para frente. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós quem, irmãos? Só o Paulo e os tessalônicos? Não, irmãos. Nós, igreja. Nós, membros do corpo de Jesus. De todos os tempos e épocas. Porque nós somos membros de um só corpo. Quando um corpo sofre, todos juntamente sofrem. Quando um corpo se alegra, todos juntamente se alegram. Então ele fala que nós quem? Da igreja. Os membros da igreja, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, se ele estivesse falando só dele, Paulo, e dos tessalônicos, estaria escrito assim, irmãos. Dizemos isso pela palavra do Senhor. Que nós, se ficarmos vivos, aí ele estava dizendo, nós, eu e vocês, tessalônicos, se ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não. Ele disse, nós, igreja, ou seja, os membros da igreja, que ficarem vivos para a vinda do Senhor, porque é a vinda do Senhor, irmãos. E a reunião com ele, que é o arrebatamento, é no dia em que ele volta. Isso está na Bíblia inteirinha, irmãos. Os irmãos podem procurar. Nós, membros do corpo, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Aí aqui começa a narrativa. Por isso que ele diz, dizemos isto pela palavra do Senhor. Isto que eu vou dizer agora é pelo que Jesus falou. Nós temos que pegar isso aqui e ir lá onde Jesus falou isso. Jesus falou isso em Mateus capítulo 24, 25 e um pouquinho do 26, se eu não me engano. Porque o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. É nesse contexto em que Jesus vem. Alarido, voz do arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram nele ressuscitarão primeiro, porque nós não precederemos os que dormem. Ele acabou de falar. E depois nós quem? Os que ficarmos vivos, os membros do corpo, que estiverem vivos quando se der esse dia. Não foi o que ele falou aqui no verso 16? Depois nós, membros desse corpo, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados. Veja que o arrebatamento está ligado a esse dia em que ele vem com arcanjo, voz de arcanjo, trombeta e grande alarido. Não tem como, meus irmãos. Você não vai encontrar, nem eu, nem quem quer que seja, irmão, essa palavra arrebatamento, arrancar os crentes dessa terra, separado desse dia em que ele vem nas nuvens com os anjos. Não vai encontrar, irmãos. Não vai encontrar. Louvado seja o Senhor. E aí ele fala, depois nós, membros desse corpo, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram primeiro. Nas nuvens, a encontrar com Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estar para sempre com o Senhor, se nós estivermos com Ele, nós estamos com Ele no milênio, no céu, em qualquer lugar desse universo, irmãos. Entende? Nós vamos estar para sempre com o Senhor. No milênio e depois na eternidade, irmãos. Não é difícil nós entendermos isso. E aí ele continua, no verso 18. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Consolar uns aos outros só os tessalônicos? Ó, Tessalônico, consolem vocês só.
uns aos outros com isso, porque não vai servir pro irmão Amorim 2024, não vai servir para os crentes de 2024, não. Só vocês. É isso, irmãos. Nós sabemos que não é. Né? Capítulo 5 ele continua e dá mais alguns detalhes. Mas, irmãos, que irmãos? Tessalônicos só? Ou nós? Nós já vimos que somos nós também. Porque é um só corpo. Mas, irmãos, crentes de 2024, acerca dos tempos e das estações, que é o período, não necessitais que eu escreva. Irmãos, os próprios tessalônicos já estavam cientes do período. Então Paulo falou, não preciso nem escrever acerca dos tempos e das estações para vocês. Porque vocês já conhecem, vocês já tinham lido Mateus 24 nessa altura, né? Os tessalônicos já tinham tido acesso às palavras de Jesus Cristo. Porque vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor, que dia é esse baseado no contexto, irmão? Não é o dia em que ele vem nas nuvens do céu com alarido, voz de trombeta e voz de arcanjo? Não é esse o contexto, irmão? Porque nós não entendemos, não aceitamos esse contexto simples. Que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O ladrão de noite vai vir para quem? Para nós? Não. A Escritura diz que mas vós não estáis em trevas, para que aquele dia não vos apegue de surpresa. Não, nós vamos estar esperando. Por quê? Porque nós vamos estar atentos às épocas. Aos tempos e às épocas. Né? Pois, quando disserem, aí já é o mundo, os ímpios, a paz e segurança, então, para eles, vai vir sobre eles, repentina destruição, porque Jesus vem como um ladrão, e ele vem para destruir tanto o anticristo quanto seus adeptos. Romanos capítulo 1, se eu não me engano, fala que a ira do céu se revela contra toda impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. E que aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que vai acontecer, irmãos. Vai vir repetindo a destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quem usou essa expressão dores de parto, irmão? Mulher grávida, dores de parto. Quem usou essas expressões? Não foi Jesus? Por isso que o Paulo fala. Dizemos-vos isso que eu vou dizer. E ele fala, dizemos-vos, como se alguém tivesse com ele ali escrevendo, né? Senão ele tinha dito, digo isto, né? Dizemos-vos, então ele estava acompanhado. Isto que eu vou dizer a sequência, pelo que Jesus falou. Por isso que essa expressão dores de parto aparece aqui logo na frente, no mesmo contexto. Porque nós sabemos que os pergaminhos, né, não eram divididos em capítulos, né? Eram cartas. Então depois foram divididos em capítulos e versículos, né, para facilitar a procura. Mas é um contexto só. Se nós lermos, nós vamos ver que é um bloco só. Aí ele fala, mas vós, irmãos, ou seja, para eles vai vir repetindo a destruição, porque Jesus vem como um ladrão para eles, porque eles vão estar dizendo que tem paz e segurança nesse mundo ímpio, né? Mas vós, em contraste com eles, vós, a igreja, já não estamos em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Não vai ser como um ladrão para nós. Vai ser como um ladrão para eles. Porque eles vão dizer que há paz e segurança no mundo. E eles vão estar confortáveis nesse mundo junto com o anticristo. Por que nós não estamos mais em treva? Porque somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite. Ele está falando que nós não somos da noite e nem das trevas. E não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de dia, os que se embebedam, embebedam à noite. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós, que somos do dia, somos sóbrios, vestindo-os da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Não. Porque a ira de Deus se revela do céu contra a igreja,
contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela mentira. É sobre estes que vem a ira de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, se eu não me engano. Então, irmãos, a ira de Deus não é contra a igreja, a ira de Deus é contra o povo que persegue a igreja. Já a grande tribulação é contra a igreja, vindo do mundo contra a igreja. Tribulação é teste, provação, né? E grande porque o mundo vai estar globalizado, como já está, já praticamente globalizado. Basta só as nações se fecharem em blocos e o dinheiro físico sair de linha, que já vai sair, isso é uma outra coisa. Enfim, é isso, irmãos. Não é difícil, né? Se nós deixarmos a Bíblia falar. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por meio de Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, seja vigiando ou dormindo, vivamos juntamente com Ele. E incentive uns aos outros e edifique uns aos outros, como também já estão fazendo. Então isso é primeiro aos Tessalonicenses. Aí o Paulo escreve uma outra carta aos Tessalonicenses, em primeira instância, mas com desdobramento para a igreja. Como toda a Bíblia, senão não vale a pena nós lermos os textos, né, do Novo Testamento, porque se é só para o contexto imediato, e nós sabemos que não é assim. Então ele escreve uma segunda epístola aos Tessalonicenses, 2 anos mais ou menos depois, no seu capítulo 1, versículo 3, irmãos, diz assim, ó, olha que interessante. Sempre devemos dar graças a Deus, irmãos, por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vocês nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé. Aí em Apocalipse diz, aquele que tiver que ser morto a espada será morta. Aquele que tiver que ser preso, preso será. Nisto está a perseverança dos santos. E os santos, nós sabemos que neotestamentariamente simboliza e significa todo aquele que é separado por Cristo. E para Cristo, que é a igreja. Em momento nenhum, santos se refere a outro povo nessa terra, né? E Deus só tem um povo, é o povo que crê nele, como o Messias vindo e que virá na segunda vinda, ou que creu como o Messias que viria ao mundo, neotestamentariamente falando. Esse é o povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Ele só tem um povo, só um povo. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós na paciência, na fé e nas perseguições e aflições que vocês suportam. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Né? Quem vive no reino de Deus, estando aqui na terra, né, vai se deparar com perseguição, tribulação e sofrimento. Essa é a tônica. Né? Quem fala ao contrário disso são os falsos mestres e falsos profetas, como Balaão, filho de Beor, que diz que há paz onde não há paz. Olha o verso 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso. Essa palavra descanso no hebraico foi traduzida em grego no Novo Testamento, mas no hebraico, né, é o Shabat, o descanso eterno. Era um dia que apontava para alguém, que é Jesus. Porque ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? E acharei descanso para as vossas almas. Não para o vosso corpo, para as vossas almas. Porque a alma é imaterial e eterna. A vós que são atribulados, descanso conosco. Quando vai vir esse descanso? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Ele falou isso em 1 Tessalonicenses.
Ele falou que Jesus vem nos céus com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta, e todo olho verá, baseado no que Jesus falou. Por isso que ele disse lá atrás, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, pelo que Jesus Cristo disse. Ele vai vir, descanse quando ele se manifestar do céu, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, olha aqui, ó, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais, esses que não obedecem e não crê, por castigo sofrerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Porque ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai ser glorificado nos seus santos. E para se fazer admirável naquele dia, irmãos, é um dia em que ele vem, não é um período não, ele vem num dia mesmo. Num dia e hora que ninguém sabe, mas dentro de um período no qual ele já explicitou. Glória ao Senhor. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos, para fazer admirável naquele dia em que todos os que crê, porque nós aguardamos a sua vinda. Por isso rogamos-vos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno de sua vocação e cumpra todo desejo de bondade e obra a fé com todo poder. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vocês glorificado, e vocês nele, segundo a graça de Deus nosso Senhor. Capítulo 2. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele. Veja bem, irmãos, que aqui ele acabou de falar que quando ele vier para ser glorificado nos seus santos, não é isso? Ele vai vir e vai ser glorificado nos que aguardam ele voltar. Correto? No capítulo 2 ele fala, irmãos, então nós rogamos pelo esse dia, pela vinda do nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele. Que reunião é essa, irmão? Se não for essa dele ser glorificado em nós e nós nele, como ele disse, versos acima. Tá vendo, irmãos, como a resposta está aqui mesmo no próprio texto? Esquece, irmãos, vamos esquecer dogma, pensamento. Irmãos, eu congrego na igreja hoje, junto com a minha esposa, uma partícula das Assembleias de Deus. E lá, a maioria dos irmãos, se não todos, crê diferente disso aqui. Por quê? Porque eles foram ensinados assim. E muitos repetem, só repetem a receita, meu irmão e minha irmã. Só repetem a receita, eles não param para ver. É isso mesmo? Infelizmente não fazem isso, irmão. Infelizmente. E com isso eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém, irmão. Só estou falando que a resposta está na Bíblia mesmo. No próprio contexto. Aí ele fala, irmãos, eu rogo pelo esse dia da volta do Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, que é a glorificação dele em nós e nós nele, como ele disse aí acima, que vocês não se movam facilmente do vosso entendimento, não se perturbem, seja por espírito, por palavra, por carta, como se de nós tivesse vindo, como se o dia do Senhor estivesse perto. Por quê? Porque há acontecimentos a virem, há profecias a se cumprirem preliminares a isso. E ele vai falar quais são as profecias e os sinais preliminares mais importantes que precede esse dia da vinda e da nossa reunião com Ele. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim. Não será assim o que, irmãos? O dia em que Ele volta com grande alarido nos céus, como Ele já disse aqui, e para ser glorificado em nós, e nós nos reunimos com Ele. Não será assim. Sem que antes tem que acontecer isso, para que aconteça esse dia. Venha a apostasia. No singular, irmão, apostasia. É a apostasia generalizada. A apostasia, irmãos. O afastamento das coisas de Deus generalizado. Tanto de quem está dentro, se afastando para longe, quanto de quem não entrou, se afastando de vir para perto. A singular, a apostasia generalizada. O terreno preparado para que o anticristo surja.
O anticristo não vai se levantar do meio das nações com um avivamento de todo mundo sendo crente, não, irmão. Senão não tem espaço para o anticristo. O anticristo só se levanta quando as nações estão clamando por ele. É nesse território que ele se levanta, irmãos. Não é num avivamento. Por isso que a palavra fala sempre. Irmãos, o Espírito expressamente, ou seja, sem sombra de dúvida, diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão isso e aquilo, e dá uma descrição da humanidade sem afeição natural. Hoje você olha nas ruas, nós vemos, irmãos, que as pessoas não têm mais afeição natural, ou seja, você não sabe distinguir se é homem ou se é mulher, aquele indivíduo. Não tem mais a afeição natural. Estão descaracterizados, sem contar no transhumanismo, sem contar nas pessoas que querem ser cachorro, querem ser gato. Tá aí na internet, irmãos. Se o irmão quiser, procure, irmãos. Hoje não há desculpa para mais nada. Então o mundo vai estar um caos, irmãos. E a sociedade vai estar preparada para receber o anticristo. E nesse meio estará a igreja. E por que a igreja vai ser perseguida? Porque a igreja vai ir contra isso. E o sistema vai estar montado para ir contra a palavra de Deus, o ensinamento de Cristo. E como é que a palavra de Deus e o ensinamento de Cristo é colocado no meio da sociedade? Através dos discípulos de Cristo, através da igreja. Por isso que nós vamos ser perseguidos. Então, ninguém engane, porque não será assim sem que antes, primeiro tem que vir a apostasia generalizada e se manifeste o homem do pecado. Porque a apostasia é o pavimento. Pode ver. Vem a apostasia e se manifeste. Depois da apostasia vem a manifestação dele, porque o terreno está preparado. Que é o homem do pecado, o filho da perdição, é o anticristo. E ele vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus, se adora, de maneira que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E esse templo aqui, irmãos, é tanto literal, né? Porque as pessoas entendem que o templo de Deus é um lugar, e também dentro de um corpo, porque o templo do Espírito Santo também é o corpo do ser humano, aquele que recebe a Deus. Então, nessas duas vias. Mas ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, se adora, ele vai ser contra tudo que Jesus ensinou. E como é que as pessoas sabem o que Jesus ensinou? Através dos discípulos, que estão aí pregando, falando, e vivendo, e orando, intercedendo. Vocês não se lembram que estas coisas eu já dizia quando ainda estava com vocês? Tessalônicos. Em 1 Tessalonicenses ele já disse tudo isso aqui. Nós acabamos de ler. O vídeo está ficando longo. Falei que ia ser rápido. Mas amém. O Senhor sabe todas as coisas, né? Os irmãos que quiserem continuar até o fim, fiquem à vontade. Os irmãos que não tiverem paciência também, amém. Verso 6. E agora vocês sabem o que o detém. Aqui tá uma coisa, irmão, que eu sei que eu sei que quando eu falar isso aqui, a maioria dos irmãos aqui, se não todos, irmão, tem essa consciência. Vai falar, mas quem é você para saber o que detém o anticristo? Tem uma discussão enorme. Quem é você? Quem é você? Eu concordo, irmãos, eu não sou ninguém, não. Eu só sou um filho de Adão, pecador, que fui remido pelo sangue de Jesus. Em mim não há mérito nenhum, não há nada de bom. Mas ele me deu graça de entender isso. Vamos acompanhar? Não vos lembrais de que eu falava com vocês quando ainda estava convosco? Olha a afirmação do Paulo. E agora? Agora a partir de quando? A partir de quando eu falei com vocês
tanto na primeira quanto na segunda, agora aos Tessalonicenses. E agora vocês sabem o que o detém. Ele está dizendo que os Tessalônicos sabiam o que detinha o anticristo. Agora, se tivesse escrito, e agora vocês sabem quem o detém, seria o Espírito Santo. E outra coisa, em momento nenhum foi mencionado o Espírito Santo aqui nesse assunto. Em momento nenhum. Para que ele fosse usado agora. Vocês sabem o que o detém. Não quem o detém. Ele não está falando que eles não sabiam. Ele está falando que eles já sabiam. Por quê? Porque ele acabou de falar o que detém. Por que ele não se manifestou ainda? Porque ainda não veio a apostasia singular. O que detém o anticristo é a falta de terreno para que ele se levante. É o que o texto está dizendo. É o que o texto está dizendo. Porque antes precisa vir a apostasia e aí sim se manifeste esse que está detido pelo fato de não ter terreno para ele ainda. E como ele diz que a apostasia precede a manifestação do anticristo, ele fala, e agora, a partir de agora, vocês sabem o que detém ele. Para que ele seja se manifestado no tempo apropriado. No período apropriado, conveniente para que ele se manifeste. Vocês sabem agora que é a apostasia generalizada que ainda não aconteceu. Porque o mistério da injustiça já opera. Já está em operação. E somente há um que agora o retém. Até que do meio seja tirado. Há um obstáculo que agora o detém. O que obstáculo é esse? Ele falou que os Tessalônicos já sabiam que obstáculo é esse. Porque ele acabou de falar que é a apostasia. Não é o Espírito Santo, irmãos. E então, quando a apostasia estiver a todo vapor, será revelado o anticristo, o iníquo, a quem o Senhor Jesus desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Toda hora o Paulo está falando de vinda do Senhor nos ares, com os anjos do céu, alarido e tal, para que se reunamos com ele no dia em que ele voltar. Então nesse dia ele acaba com o anticristo. Ressuscita os que morreram primeiro e nós, os membros do corpo que estiverem vivos nesse período e nesse dia, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. E nesse mesmo dia ele faz isso aqui com o anticristo. Pelo esplendor da sua vinda. Jesus é quem acaba com o anticristo na sua vinda. É o que diz o texto, irmãos. E aí ele dá características de como ele vem, o anticristo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia do diabo, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Isso aqui é um outro assunto. Tecnologia e tal, não dá tempo, já é 40 minutos. Sei que a maioria não vai nem ver esse texto, mas eu vou terminar. Eu sou teimoso. E com todo engano da injustiça para quem? Para quem? Para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade que poderiam se salvar. Pergunta que não quer calar. Eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. Quem é o amor? Deus é amor. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Quem salva? Quem é o Salvador? Jesus. Então ele vem, a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e justiça dos homens, e é aquele que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus e não crê nele. É para esse que o anticristo vai ser bom por um pouco período de tempo. Vai trazer uma paz e uma segurança falsa, uma falsa luz, porque ele se diz que é a luz. A pirâmide, que é um símbolo oculto, satânico, a pirâmide tem 3 traços, um assim e um embaixo, significa trindade do mal. Pesquise numerologia não, simbologia, irmãos, porque um símbolo fala mais do que um texto, muitas vezes, sabia?
Quando você vê uma pomba branca, o que significa? O Espírito Santo, né? Então, a menorá, o que significa? Simbolicamente, o que significa? 7 castiçais, né? Então, símbolos falam também, irmãos. Então, os que não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por causa disso, Deus lhes envia a operação do erro. Vocês querem a mentira? Então toma aí. Toma o Cristo aí de vocês. Para que creiam na mentira. E para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, que é Jesus, ao invés disso tiveram prazer na iniquidade. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, tanto primeira quanto segunda. Aí João, irmãos, 1 de João, capítulo 4, ele fala assim, ó. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Como? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Se alguém vem falando religiosamente, espiritualmente, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou um dos principais, se essa pessoa falar isso, é de Deus. Se fala, não, Jesus Cristo foi só um homem, um sábio, né? Eu gosto muito das palavras de Jesus, né? Mas Deus ele não é anticristo. Faz parte do sistema do anticristo. Ah, Jesus é um Deus, ele não é Deus. Faz parte do sistema do anticristo. Pode estar de terno, gravata e com a Bíblia na mão, não interessa, irmão. Eu não quero saber. Quero saber. A Bíblia diz para me analisar, para não crer e provar se são de Deus. E a maneira de provar, a régua, é essa aqui. Confessar que Jesus Cristo veio em carne. O que significa isso? Que Deus estava em Cristo para reconciliar com ele mesmo o mundo. Reconhecer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Reconhecer que Deus se fez homem para salvar os pecadores, do quais eu sou um dos principais. Admitir que Deus se fez homem para ser tentado e me justificar no grande dia. Quem não confessa isso pode estar vestido de ouro. Para mim é anátema. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Do qual ouvistes que há de vir. Eis que já está no mundo. Está falando que o anticristo vai vir. Negando que Jesus é Deus, irmãos. Por isso que ele é anticristo. Ora bolas. Ele vai dizer que o povo de Deus é o povo dele. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é quem salvou a humanidade. Ele é o salvador da humanidade. Porque ele injetou tecnologia, injetou transhumanismo. Maneira da pessoa viver muitos anos. Até mesmo vida eterna. Colocar a sua consciência em uma máquina para continuar existindo. Irmãos, vocês pensam que isso é loucura? Pesquise. Pesquise, irmão. Vou finalizar aqui. 50 minutos, irmão. Pesquise. Internet das coisas, internet dos corpos. E transhumanismo. Pesquisa isso, depois vocês me falam. E aí o irmão João termina. Filhinhos, sois de Deus. E já tendes vencidos. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos dá ouvidos. Através disso, conhecemos nós o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e o Espírito do erro, que é o Espírito do anticristo. Amém? Falei que ia ser breve, mas infelizmente, ou felizmente, Deus é quem sabe, prolongou para 50 minutos. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus, e você e minha irmã e minha irmã, meu irmão e minha irmã, um conselho. Deixe o texto te falar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.